A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmãos, respondendo aí a pergunta do nosso irmão Argeu, né, a respeito aí dos rapazes escandalosos. Irmãos, os rapazes escandalosos eram o espírito de sodomia, né? O espírito de Sodoma. Na verdade, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né? Destruiu com as pessoas, né? Os sodomitas, as pessoas. Mas o espírito da sodomia, porque isso que atua na pessoa é um espírito de prostituição. Então, o espírito, né, dos sodomitas, o espírito depois do dilúvio, eles continuou, esse espírito, né, que como é que se diz assim, é uma por isso que fala assim, Judas escreveu, Deus destruiu a subversão, de Sodoma e Gomorra. Subversão é você viver aquilo que você não é. Eu sou homem e quero ser mulher. A mulher é mulher, ela quer ser homem, ela quer mudar o instinto da natureza. Por isso que fala, Deus destruiu a subversão de Sodoma e Gomorra. Está lá em Judas, tá? Livro de Judas, irmão, pode ler lá, que ficou como exemplo. Então, esse é o pecado de sodomia, é o espírito, é a pessoa ser efeminado. Deus, ele não nasceu fêmea, ele é homem, né? O que nós precisamos entender, irmão, muito bem claro, é o seguinte: existe a pessoa, o homem, a pessoa que nasce, ele não nasce para casar, né? Ele nasceu sem o desejo de ter relações, tá? Então é aquilo, em que o próprio Senhor Jesus disse, né? Salvo engano, há eunucos, né? Que nasceram do ventre da sua mãe, não nasceram para casar. O próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos isso. Não nasceram para casar, né? Que Jesus estava falando a respeito de casamento. Os discípulos falaram, Senhor, mas se é assim a condição do homem com a mulher, não convém casar. Ele falou, nem todos podem receber essa palavra, porque uns são eunucos que nasceram do ventre. Ele não nasceu para casar, ele não tem desejo, né? Ele não quer se casar, né? Mas ele não vai se prostituir, ele não vai se virar uma mulher, ele não tem o desejo, ele vai viver solteiro. A mulher também não teve desejo de casar, com isso muita mulher solteirona não quis casar, mas ela não vai se prostituir, ou vai casar com outra mulher, ou vai fazer qualquer coisa. Não, ela não vai casar, não vai casar, ela vai ficar sozinha. Ela não tem o dom do casamento, aquilo que Jesus falou. Há eunucos que nasceram do ventre da sua mãe. Eunucos, ele nasceu assim, ele não tem desejo para essas coisas, ele não, né? Aí Jesus diz, agora há eunucos que foram castrados pelos homens, que é o tempo dos reis, né? Para cuidar das rainhas, então eles castravam os homens para dentro do palácio cuidar das suas rainhas, para que ele não mexesse com as rainhas, né? Não capava ele, vamos dizer, castrava. Pronto. Jesus mesmo disse, há eunucos que foram castrados pelos homens. E tem outra categoria de eunucos, que é o caso de Paulo, apóstolo Paulo. Aí Jesus disse, mas há eunucos que se fizeram por causa da palavra de Deus, né? Por exemplo, irmão, eu vou dedicar as coisas de Deus, né? É uma pessoa normal, se ele fosse casar, ele podia casar, gerar filho, ter tudo. Não, mas eu não quero casar. Eu vou só trabalhar na obra, eu vou dedicar ao Senhor. Por isso que Paulo diz que os solteiros, né? Serve melhor ao Senhor, porque ele é santo tanto no corpo como no espírito, que são virgem, nunca quis casar, se dedicou a sua vida, é santo tanto no corpo como no espírito, porque é melhor de servir a Deus, porque enquanto o casado não, ele cuida nas coisas do mundo para agradar a sua mulher, a mulher cuida nas coisas do mundo para agradar o seu marido, é dividido. Enfim, então vamos entender bem, essas pessoas aí, que são os eunucos que nasceram do ventre, entendeu? E quando eles veem que eles não têm vocação para o casamento, eles vão se prostituir, vão se fazer de mulher, vão se vestir, então dá o nome de efeminados. Eles são efeminados, considerados até pela notícia da Globo, que eu vou mandar para o irmão. O jornal Globo fez a reportagem. E o Globo disse, são gays efeminados, né? São gays infeminados. Inclusive os gays infeminados relatam a rotina da discriminação e conta como se fortalecem, como é que eles conseguem atravessar esse momento da discriminação. Mas são discriminados porque são contra a palavra, né? A própria palavra condena isso aí. Então não tem como, não, é o preço. É o preço do infeminado. A pessoa é uma coisa invertida, né? Ele está fazendo um papel que não é dele.
Ele poderia ser um eunucos, que Paulo cita lá na frente, né? Que muitos, um efeminado não, uma pessoa que, um eunuco, né? Ele pode ser efeminado, mas ele pode alcançar a salvação. Ele se arrepende, né, se converte e não pratica mais aquilo. Pronto, ele continua sendo um homem que não tem desejo, não tem dom para casar, mas ele é um servo de Deus. Ele é um eunuco que nasceu do ventre, mas ele não vai pecar, ele não vai virar mulher, e nem a mulher vai virar sapatona. Não, vai continuar servindo a Deus com a vocação, cada um fique na vocação em que foi chamado, o apóstolo Paulo disse. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado, mas se és livre, aproveita a ocasião, cada um fique na vocação em que foi chamado. Pronto, eu não tenho dom para casar, vou servir a Deus sem casamento, né? Eu tenho o dom de casar, se eu não casar eu vou pecar, então casa e vai servir a Deus. Não, eu não vou casar porque eu não quero, mas eu tenho condição, tudo, mas não, eu tive essa opção que eu vou trabalhar no Evangelho, eu não, né, vou servir a Deus nessa parte, eu tenho fé para isso, amém, é o caso de Paulo, né? Você entendeu? Então uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, irmão, respondendo a pergunta, os rapazes escandalosos, tá? Eram os espíritos de Sodoma, que depois do dilúvio continuou agindo nas pessoas, tá? É o pecado que veio, o espírito de Sodoma, né? Então nós vamos ler aqui para não ficar aí só nas minhas palavras. 1 Reis capítulo 14, verso 24. Tem uma versão que diz assim: e havia também rapazes escandalosos na terra, né? Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor já tinha expulsado diante dos filhos de Israel, né? Que eles já praticavam esse tipo de pecado, tinha sexo homem com homem, tinha sexo com animal, enfim, era o pecado ali de Canaã, certo? O espírito entrava nas pessoas e eles começavam a viver essa vida aí vergonhosa, né? Por isso que fala rapazes escandalosos. 1 Reis capítulo 14, verso 24 também, só que em outra tradução, que é a nossa, diz assim: e havia também sodomitas, tá vendo? Na terra, fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então aqui fala sodomitas e lá fala rapazes escandalosos. Só a mesma coisa, irmão, mesma coisa. Só muda só a coleira, mas o cachorro são os mesmos, sabe? É aí um provérbio, né? Muda só a coleira, mas os cachorros é os mesmos. Então não muda nada. Só mudou o nome, né, de sodomita para rapaz escandaloso, né? Ou infeminados. É o mesmo pecado, não muda nada. Mesmo pecado, tá? Levítico 18, verso 22. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus abomina quem faz isso, né? Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso castiguei aquela terra. E ela está sendo expulsa os seus moradores. Mas todos os israelitas, mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam as minhas palavras e as minhas leis, né? Os mandamentos, não cometo nenhuma dessas imoralidades. Muito bem claro aqui, né? 1 Reis, capítulo 15, verso 11 em diante. O rei Asa fez o que era reto, que era bom aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, né? Então, os rapazes escandalosos seriam aqui os sodomitas, espírito de Sodoma, né? E viu que lá em Sodoma, quando os anjos naquele tempo vinham numa teofania, ele vinha como pessoa, como ser humano. O anjo era uma teofania. E quando o povo de Sodoma viu que na casa de Ló chegaram os homens, que os anjos vinham como um homem, então eles correram lá para ter relações sexuais com ele. Por quê? Porque era o vício de Sodoma, era ter relações homem com homem. Tanto é que Ló falou: não faça mal a esses varões que vieram na minha casa, eu te dou a minha filha virgem para vocês, faça o que vocês quiserem com a minha filha, mas não faça mal a esses homens. Não, mas aí eles pegaram e falaram: além de você veio aqui como estrangeiro e querendo mandar em nós quer ficar com um homem, né? Com sua filha não. Tá? E o primeiro que nós vai pegar é você, ela vai começar por você. Então para você ver que é forte isso aí, certo? É o espírito de sodomia, os rapazes escandalosos, é os infeminados. Não adianta torcer, não tem outra verdade. Essa é a verdade. Muitos querem torcer, não adianta, né? Essa é a realidade, né? Vamos lá,
Primeiro, em Romanos capítulo 1, verso 24 a seguir. Por isso Deus entregou os seres humanos seus desejos do coração para eles fazerem coisas sujas, nojentas, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Por causa dessas coisas, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus os entregou às suas paixões infames, paixões vergonhosas, indecentes, pois inclusive até as mulheres também já trocaram as relações naturais que são pelos homens, que é contra a natureza que Deus deixou. Então, que são as sapatonas, tá? Então tem os homens sexuais e tem a mulher sapatona, que nós falamos sapatona, mulher com mulher e homem com homem. Muito bem claro, Paulo diz aqui, também os homens deixando as relações naturais com as mulheres, né, que Deus criou, e se arderam, se queimaram de paixão uns pelos outros. Homens com homens têm relações vergonhosas, abomináveis, uns com os outros homens, e por isso recebe em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus pecados, né? E eles não têm desculpa, porque eles sabem o mandamento de Deus, diz que eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Eles sabem, mas mesmo assim eles continuam a ficar homem com homem, mulher com mulher, né? E o pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então, tanto aqueles que praticam isso, como aqueles que são simpatizantes, tem gente que é simpatizante, trata bem, fala, isso aqui não tem problema, são um povo muito bom, é um povo trabalhador, é um povo, nossa, carinhoso, é uma pessoa, ele é simpatizante. A Bíblia fala, pessoas não fazem, mas concordam com aqueles que fazem. Tá? Então, essa é a verdade, né, irmãos? Não tem para onde nós correr. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, não se engane, pois os imorais, né, os homossexuais, os que adoram o ídolo, os adúlteros e os homossexuais, os ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores, assaltantes, não terão parte no reino de Deus, tá? Paulo diz. Apocalipse 22, para encerrar. Do lado de fora ficarão aqueles que cometem pecados nojentos, por isso que fala, rapazes escandalosos, pecados nojentos, né? Ficarão de fora também os feiticeiros, todos aqueles que praticam a imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras, todos que praticam e amam a mentira. O evangelho é simples, né, irmão Gil? Não adianta nós ficar cortando caminho, atalho, né? Atalho não é o caminho original. Tem gente que gosta de pegar atalho, né? Não adianta, atalho sempre foi problema. Você tem que ir pela rodovia certa. Você vai pegar um atalho, é problema, é buraco, cai lá, sofrimento. Não, o caminho de Jesus Cristo é o caminho certo. É apertado, é difícil, mas ele conduz à vida eterna. Bom, e aceita quem quiser, mas a verdade é essa. Essa é a verdade. Rapazes escandalosos, é os mesmos espíritos de Sodoma e Gomorra, é os mesmos infeminados. Se converterem e deixarem de praticar essas coisas, são servos de Deus honrados e alcançarão a vida eterna. Mas se continuar na vida promíscua, fazendo homem com homem, mulher com mulher, não herdarão o reino de Deus, diz a palavra. Isso é muito claro. Tá certo, irmão Gil? Paz de Deus, Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos do grupo.